Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal Wanda Cristina Mello, Coisas da Vida. Então eu vou relatar para vocês uma experiência que eu tive na minha vida e que eu creio que vai ajudar muitas pessoas, que vai ajudar você, se você estiver passando pela mesma situação ou uma situação parecida com familiar, com amigo ou com uma pessoa que você tem muita consideração, uma pessoa que esteja enferma, doente, desenganada pelos médicos. E eu espero que você aprenda alguma coisa com esse vídeo, ok? Então eu vou ser bem rápida, porque são muitas coisas a serem relatadas, eu não quero que o vídeo fique muito grande. E desde já eu peço a você que não é inscrito, que você se inscreva no meu canal, que você deixe o seu like caso você sinta o desejo de fazê-lo e que você deixe seus comentários também, ok? Então vamos lá, gente. Em 1995, eu trabalhava no Hospital de Clínicas Dr. Balbino, situado na Rua Angélica Mota, em Olaria, Rio de Janeiro. E minha mãe, ela vivia com problemas de saúde. Ela sempre tinha assim dores de cabeça constantes e sempre sofreu assim com algum tipo de enfermidade. Minha mãe na época era incrédula, ela não frequentava nenhuma igreja e vivia a vida dela, fumava muito, era um cigarro atrás do outro, ela não se cuidava, enfim. Até que um dia eu saí do trabalho eu fui direto para a igreja e da igreja eu fui para casa. Chegando em casa, eu fui preparar um jantar para mim. Eu fui jantar e só que quando eu cheguei, minha mãe estava deitada no sofá da sala, gemendo de dor, e meu pai dormindo na cama, no quartinho dele, e minha irmã com meu cunhado e sobrinhos na casa deles, que ficava no mesmo quintal. Então, assim, eu vi minha mãe ali gemendo, eu fiquei triste, né? Cheguei a ungir a cabeça da minha mãe. Todo dia eu ia lá fazer oração, mas não adiantava. Aí vocês perguntam, Wanda, por que você fazia oração e não adiantava? Você não tinha fé para curar sua mãe? Fé eu tinha, como eu tenho. Só que ela tinha que ter também para ser curada. E como eu disse anteriormente, minha mãe era incrédula. Por isso que não funcionava ali. Então, nesse mesmo dia, nessa mesma noite, na época eu estava namorando com o pai das minhas filhas ainda, e a minha mãe, ela sai entre a sala e a cozinha tem um corredor. Enquanto eu estava na cozinha preparando algo para comer, a minha mãe ela vinha cambaleando, assim, toda tonta, e quando ela olhou para mim, eu falei assim, mãe, tá tudo bem? Quando eu falei isso para ela, ela caiu, desmaiou. Aí nisso eu e o pai das minhas filhas, a gente levantou a minha mãe, sentou ela na cadeira. Nisso que sentamos ela na cadeira, tentamos acordá-la. Assim que ela acordou, ela botou os olhos para cima, virou os olhos, abriu a boca e botou um monte de sangue para fora. Ela vomitou muito sangue e teve muito pedaço de sangue ali, como se fosse fígado. Aquilo me desesperou. A blusa dela em si ficou entupida de sangue. Então ali eu comecei a chamar meu pai, acordei minha irmã, meus cunhados, fui acordando todo mundo ali e todos vieram. Só que quando eles vieram, olharam para minha mãe e não tiveram reação. Ficaram assim, pasmados olhando. Então eu vi que ninguém teve reação, eu peguei minha mãe nos braços. Naquele momento Deus me deu forças, peguei a mãe no colo e saía correndo com a minha mãe. Foi quando meu pai falou, não, peraí, peraí, Wanda, peraí. Aí pegou uma cadeira, sentou ela na cadeira e levamos ela até o vizinho prestou o carro e o próprio vizinho dirigindo, e perguntaram, vou levar ela para onde? Eu falei, não leva minha mãe para o hospital público, leva ela para Balbino, onde eu trabalhava, porque eu sabia que o hospital era excelente. Então levamos ela para Balbino, chegando lá, ela foi direto para a UTI. Minha mãe estava tão ensanguentada ali que teve que pegar uma tesoura e cortar a blusa dela para tirar ali, para ela ser examinada. Então ela ficou internada na UTI, eu tive que assinar algumas promissórias, já que eu era funcionária. E eu não me importei com isso, a única coisa que eu me importei ali foi ver minha mãe bem, que eu queria ver minha mãe saindo daquele hospital, indo para casa bem. Só que o tempo foi passando, os dias foram passando, enfim, e o quadro da minha mãe foi se agravando, o quadro clínico dela. E era eu que dava as notícias para os familiares, porque eu trabalhava ali, estava ali todos os dias de manhã. Até que um dia eu perguntei para o médico, eu falei, doutor, como está o estado de saúde da minha mãe? A minha mãe tem alguma chance de sobreviver? Ele me respondeu,
Wanda, você frequenta uma igreja, não frequenta? Eu falei, sim, frequento. Ele, então, peça a Deus pela sua mãe. Peça a Deus por ela, porque o que nós temos que fazer, estamos fazendo. Só que vai ter um momento que a gente não vai poder fazer mais nada pela sua mãe. Então, peça a Deus, que Deus é o único que pode curar a tua mãe. Então, aquela palavra, o que ele passou para mim, eu logo pensei, minha mãe, ela não está bem. O quadro dela está se agravando. Então, o único que pode fazer um milagre ali é Deus. Então, aquilo ali acendeu a minha fé, ao mesmo tempo uma tristeza tremenda no meu coração. Então, corri para o banheiro, dobrei meus joelhos e fiz um clamor a Deus naquele momento. E no momento que eu estava clamando a Deus pela vida da minha mãe, veio uma passagem bíblica na minha mente, que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 38, versículos 1 ao 5. Foi quando Ezequias ele estava com um problema de saúde mortal, muito sério. E Deus, ele chamou um profeta e pediu que o profeta avisasse Ezequias que ele ia falecer, que ele ia morrer. Só que era para ele preparar tudo, que já estava próximo à morte dele. Só que Ezequias, ele não aceitou. Ele chorou, ele ficou triste, ele se desesperou. E ele falou com Deus, não, Senhor, eu tenho sido reto a Ti, eu tenho tido um coração puro diante de Ti, eu tenho feito a Sua vontade. Tem misericórdia, tem misericórdia de mim. O que Deus fez? Teve misericórdia dele e acrescentou para ele mais 15 anos de vida. Então eu lembrei dessa passagem bíblica e pedi a mesma coisa para minha mãe. Eu falei, Senhor, eu não aceito que minha mãe morra sem salvação. Eu não aceito que minha mãe morra sem salvação. Acrescenta para ela mais 15 anos de vida, como o Senhor fez com teu servo, com Ezequias. Faça com a minha mãe. Tem misericórdia da minha mãe. Não permita que ela morra, Pai, sem salvação. Esse foi meu clamor a Deus pela minha mãe. E quando eu me levantei dali, daquele chão, eu levantei com fé, crendo, acreditando que Deus tinha ouvido a minha oração e que ia ser cumprido o que eu pedi para Deus. Minha mãe continuou internada. Aí depois, ao passar os dias, minha mãe teve alta da UTI e foi para a suíte, na época. Minha mãe ficou uns dias na suíte e depois ela teve alta. Só que no mesmo dia que ela teve alta, eu, que peguei minha mãe, então eu falei, mãe, o primeiro lugar que a senhora vai ser para a igreja, para o pastor fazer uma oração na senhora antes de ir para casa. Aí ali entramos no carro, eu fiquei sentada com ela no banco de trás, e eu botei a cabecinha dela assim no meu colo, aí de repente eu olho para minha mãe, aí minha mãe começa a suar frio, ela começa a ficar gelada, e o olho dela começa a virar, e ela fala que estava sentindo muita dor, que estava tonta, que ela ia desmaiar naquele momento. Aí nisso, levei ela para a igreja, pedi para o pastor fazer essa oração, depois da oração levei ela direto para Balbino novamente, falei, vocês não eram para ter dado alta para minha mãe, se eu levar minha mãe para casa desse jeito, minha mãe vai morrer. Na mesma hora eles pegaram minha mãe, levaram minha mãe novamente para a UTI, e ali ela teve uma parada cardíaca, a pressão dela chegou a 4/0, e ela continuou internada na UTI. Passando-se quase um mês, minha mãe novamente teve alta. Só que depois que ela teve alta, ela fez o tratamento corretamente. Todas nós estávamos lá para ajudar nesse tratamento o tempo todo ali. E minha mãe chegou a pesar menos de 45 quilos. Menos de 45 quilos. Mas depois desse dia, a minha mãe ela vivia em hospitais. Vivia internada, vivia passando mal. Até que passou o tempo, passaram seus anos, e o meu pai teve uma tuberculose. Nisso que meu pai teve uma tuberculose, a minha mãe, ela sentiu no coração de buscar Deus. Ela começou a frequentar a igreja, orou pelo meu pai o tempo todo, orando pelos meus irmãos, minhas irmãs. E a fé dela foi aumentando. Minha mãe se tornou uma mulher fervorosíssima. Muita fé. O que não faltava na minha mãe era fé. Ela podia ter todos os defeitos do mundo, mas o que não faltava no coração dela era fé e paixão verdadeira pelo Senhor Jesus. Então ali minha mãe foi, sabe? Deus foi mudando ela foi aceitando a mudança de Deus na vida dela. E depois dali ela nunca mais deixou de ir para a igreja. Faltava às vezes um dia, outro, mas sempre estava ali. E Deus é tão maravilhoso que colocou ela
deu para ela um apartamento em frente a uma igreja. Em frente, era só sair do condomínio, atravessar a rua e ir para a igreja. E a igreja que ela frequentava. Então, assim, Deus trabalhou o tempo todo ali na vida da minha mãe. E nos 2 últimos anos da vida dela, aliás, nos 3 últimos anos da vida dela, quem cuidou dela esse tempo todo fui eu. Eu que a levava para o hospital, eu que acompanhava as internações, eu que preparava as medicações, eu que controlava tudo para ela. Onde ela ia, eu estava com ela. Então ali, Deus me fez acompanhá-la. Só que eu tinha esquecido do detalhe de 1995. O que eu tinha pedido para Deus, que acrescentasse os 15 anos para minha mãe, porque eu não aceitava que ela morresse sem salvação. E ela ficou internada por quê naquela época? Porque saiu um monte de sangue pela boca dela, estourou uma úlcera. É só para frisar. Então, no Réveillon de 2021 para 2022, foi o primeiro Réveillon que a minha mãe passou na minha casa. O primeiro Réveillon que ela passou comigo, ela e o meu irmão mais novo. O primeiro Réveillon dos 2 foram aqui comigo. Minha mãe estava vestida com uma blusinha branca, com uma sainha branca. E nesse dia ela estava muito feliz. Muito feliz. Ela dançou, ela gosta do Mazzaropi, gostava do Mazzaropi. Eu botei os filmes do Mazzaropi para ela assistir no YouTube, aqui na TV. Ela viu muitas coisas das antigas, assim, da época dela. Ficou super feliz. Ela dançou, brincou, riu. Aqui ela estava radiante naquele Réveillon aqui em casa, pela primeira vez. Ela estava com a blusinha branca e uma sainha branca, como eu acabei de dizer. Então, foi passando os dias, foram passando os meses, passou fevereiro. Esse meu irmão, que passou o Réveillon aqui em casa, no mês de fevereiro, ele cometeu suicídio por depressão. E nisso a minha mãe ficou muito mal. Muito mal. Foi a despedida do meu irmão aqui no Réveillon. E no dia 1º ele faria aniversário, no dia 1º de janeiro. Então ele praticamente comemorou o aniversário dele aqui na minha casa. Foi uma despedida, eu não sabia. Ninguém ia imaginar. Então, minha mãe teve uma depressão também, ela ficou triste. E passou março. E no mês de abril. Aí, no mês de maio, a minha mãe ficou novamente doente. Motivo da doença. Ela começou a sentir dor no peito. Só que nesse período minha mãe já tinha colocado um stent no coração. Minha mãe já tinha feito uma angioplastia. Ela já tinha infartado. E nada tinha levado ela à morte. Mediante a tudo isso. Só que em 2022, no mês de maio, a minha mãe voltou a ficar internada. Por quê? Ela novamente vomitou sangue. Ela vomitou sangue. E eu estava dormindo em casa com meu marido. Nisso, meu irmão, 1h pouca da manhã, me liga. Wanda, vem cá, leva minha mãe para o médico. Minha mãe vomitou um monte de sangue aqui. Meu irmão me ligou, eu estava em casa. Na mesma hora, eu chamei o marido, a gente foi direto para casa da minha mãe. Pegamos a moto, fomos para casa da minha mãe. Chegando lá, minha mãe estava lá. Então a gente levou ela. Só que como ali estava passando ali uma patrulhinha, o carro da polícia, meu irmão desesperado tinha chamado o policial para levar minha mãe para o médico. Então ele levou, minha mãe entrou no carro e levou diretamente para o médico. Eu fui junto com meu marido. Chegando lá, minha mãe ficou internada de novo. Ela ficou internada e ela adquiriu uma anemia forte. Então, nisso ela foi... saiu de lá, mandaram ela para outro hospital, o Hospital Raul Gazola, em Acari, né? O Hospital Raul Gazola. Foi feita a transferência dela para lá, 1 ou 2 dias depois. E quem ficou com ela lá, tomando conta dela, foi a Eliana, minha irmã. Então, ali, nós fizemos chamada de vídeo, conversamos com ela. E ali ela estava melhorando, o hospital cuidou muito bem dela.
estava melhorando e foi para casa. Isso no mês de maio de 2022, ela foi para casa. Ela chegou em casa radiante, linda. Nem parecia que ela estava doente, nem parecia que ela tinha ficado internada. Não parecia nada. Ela tirou fotos ali sorrindo, sorriso radiante. Só que, no mês de abril, eu tinha levado a minha mãe na igreja que eu frequento para ela conhecer a Igreja Transformando Vidas. No mês de abril, eu levei ela lá, ela falou que queria dar um abraço no bispo Gerson Cardoso. Ela foi, deu um abraço nele. Por 2 vezes a minha mãe foi para a igreja comigo, Igreja Transformando Vidas. Ela gostava muito. E quando ela estava no Raul Gazola, ela chegou para mim e falou assim: minha filha, avisa para o bispo Gerson que quando eu ficar boa, eu vou voltar lá para dar outro abraço nele. E eu dei o recado para ele. Só que depois que ela voltou do hospital, que ela teve alta, que ela estava feliz, sorrindo, radiante, ela vivia dizendo: eu pensei que eu fosse morrer. Eu pensei que eu ia morrer. Ela repetiu isso várias vezes: eu pensei que ia morrer, mas eu tô aqui. Isso no mês de maio de 2022. Só que foi passando junho, julho, agosto. Aí minha mãe começou a ter uma depressão. Aí nisso ela começou a... Eu acredito que ela tenha lembrado da minha tia também, que faleceu próximo, né? A tia que eu mais amava, a tia que ela era mais apegada à irmã dela, que ela era mais apegada à irmã caçula. Aí depois ela lembrou meu irmão que faleceu, que se suicidou, ele morava com ela também. Então ela via as coisinhas dele ali, ela chorava, ela sofria. Aí começou a se entregar à tristeza. Por mais que a gente conversasse com ela se entregou à tristeza, mas sempre com o coração em Jesus, sempre. Então, assim, do fato de ela ter se entregado, então ela começou a sentir dores, começou a ter problemas no fígado, começou a sentir uma dor imensa na barriga dela. Aí quando foi em setembro, numa sexta-feira, eu estava na casa dela. Aí nisso eu fiz uma massagem na barriga dela, fiz carinho no cabelo dela, falei que amava muito ela. E minha mãe sempre teve muita confiança em mim, sempre teve aquele apego a mim e eu estava ali sempre com ela. Eu fiquei 6 meses um pouco afastada do que eu fazia antes por ela, porque eu comecei a trabalhar na época cuidando de uma senhora. Mas eu ia sempre lá vê-la. Então ela se entregou. Então, quando foi no sábado, numa sexta-feira que eu fui visitá-la, quando foi no sábado, a minha irmã Lucinha, ela levou minha mãe para o hospital, para o Salgado Filho, e explicou a situação da minha mãe, que ela estava com muita dor, estava com a barriga inchada, que ela não podia ficar em casa daquele jeito. Então ali internaram ela no Salgado Filho. Eu não me lembro quantos dias minha mãe ficou internada no Salgado Filho. Só que foi muito rápido. No dia 27 de setembro, que foi aniversário da minha mãe, a minha irmã Lucinha, ela estava ali com a minha mãe, ela fez uma chamada de vídeo, mas só que ela não me incluiu. Eu não sei porque ela não me incluiu, mas ela não me incluiu na chamada de vídeo para dar os parabéns à minha mãe. Eu estava trabalhando. E no dia 28 de manhã, eu fui visitá-la. Só que quando eu cheguei, eu fui impedida de entrar. Eu não pude ver minha mãe dia 28. No dia 29, 7h30 da manhã, minha mãe faleceu. Então foi aquele baque para todo mundo, inclusive para mim. Porém, eu não estava lembrando do ocorrido de 1995, o que eu tinha pedido para Deus. Aí teve o sepultamento dela no dia 30. 2 dias depois veio um filme na minha cabeça, um filme. Só que um detalhe que eu esqueci de falar. Quando minha mãe estava internada no Raul Gazola, eu tinha tido um sonho. Antes da minha mãe ter alta, chegou feliz da vida, achando que ia morrer, não morreu. Eu tive um sonho muito bonito.
O sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava em um lugar que parecia uma rodoviária, só que eu não sei discernir se era uma rodoviária ou uma igreja. Era um lugar muito grande, onde tinham pessoas andando para lá e para cá. Só que tinham bancos, tinham cadeiras. E no segundo banco estava ao lado, na parede, encostado na parede, várias malas, várias bolsas no chão, assim, encostado na parede. E no segundo banco estava o bispo Gerson Cardoso sentado, com as pernas esticadas, e a pastora Suela, a esposa dele, assim, encostada no peito dele, ele abraçado com ela. Nisso, eu pegava uma pulseira de ouro, que na época eu tinha realmente essa pulseira de ouro. Eu pegava essa pulseira de ouro para entregar para alguém. Só que eu não sabia quem eu ia entregar essa pulseira. Eu não sabia quem eu ia entregar. Aí depois eu procurava entre as malas uma mala que eu pudesse guardar, que seria a minha, só que eu não encontrava essa mala. Aí nisso a pulseira caía da minha mão. Nisso que a pulseira caía da minha mão, ela se transformava num círculo. Parecia um círculo de diamante cheio de luz. Um círculo enorme, cheio de luz. Uma coisa mais linda. Aí nisso, esse círculo, a minha mãe saía de uma porta. Nisso que minha mãe saía de uma porta com a mesma roupa que ela passou o Réveillon aqui em casa, a blusinha branca e a sainha branca. Nisso o bispo pegava o círculo, ele pegava, o círculo deixava de existir e ele se transformava na pulseira de ouro de novo. O bispo pegava essa pulseira, falava para mim: você quer que eu entregue essa pulseira para quem? Eu olhava assim, procurava a minha irmã Nice, só que eu não achava a minha irmã. Aí nisso minha mãe saía da porta, eu falei: bispo, pode entregar a pulseira para minha mãe, pode entregar para ela. E nisso eu queria entregar a pulseira para ela, eu acordei. Só que quando eu acordei, veio logo na minha mente: a minha mãe não vai demorar muito tempo aqui na Terra. Essa será a última internação da minha mãe. Minha mãe não vai durar muito tempo na Terra. Deus vai levar a minha mãe. E logo eu passei esse sonho para o meu marido, depois eu conversei sobre esse sonho com a minha irmã, Lourdes, minha irmã mais velha. Então, assim, foi passando, como eu expliquei, minha mãe ficou internada, depois ela passou mal, em setembro ficou internada no Salgado Filho, ela faleceu dia 29, e dia 30 foi o sepultamento. Dias depois, como eu disse anteriormente, passou um filme na minha cabeça e Deus me fez lembrar de tudo que eu pedi para Ele em 1995. E Deus falou comigo, Ele falou: filha, você pediu só 15 anos para tua mãe. Eu dei ela muito mais de 15 anos porque eu queria que ela viesse a mim. Você me pediu que ela não morresse sem salvação. Sua mãe morreu com salvação, porque ela me aceitou, porque ela me amava. Eu dei a ela a salvação. Ela morreu no tempo certo. Eu ouvi a tua oração. E o sinal de que Deus ouviu a minha oração, Ele me mostrou, foi o sangue. Foi o sangue que ela botou para fora de novo, que foi o motivo de ela ter sido internada naquela época. Então Deus me mostrou através desse sangue que ia chegar a hora dela, e me mostrou também através desse sonho para que eu pudesse me preparar, que isso ia acontecer. E realmente aconteceu. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você tem um familiar enfermo, se você tem na sua casa, na sua vida, uma pessoa que você ama demais, que você não aceita que a pessoa morra longe de Deus, faça um clamor a Deus. Deus te ouve, Deus me ouviu. Eu fiz essa oração, de repente minha mãe era para ter morrido lá atrás, em 1995. Só que se ela morresse naquela época, minha mãe não ia conhecer Jesus. Ela não teria aberto o coração dela para Jesus. Mas Deus acrescentou vários anos para ela, até ver que ela realmente estaria pronta para partir. E Deus preparou ela e me colocou para cuidar dela nesse tempo todo. Me colocou para cuidar dela uns 3 anos antes dela ir embora. E eu cuidei da minha mãe, tudo era comigo, mercado era comigo, o hospital era comigo, medicação era comigo, eu estava todos os dias na casa dela, eu estava ali, tudo ela me chamava, ela me ligava, mesmo tendo vários irmãos, não desmerecendo meus irmãos e minhas irmãs. Mas minha mãe sempre esteve ali, Deus me colocou perto dela para cuidar dela, já que eu pedi isso para Ele. Então Deus colocou essa responsabilidade na minha mão. E no mês de maio
Eu tenho como provar tudo isso. No mês de maio, eu levei minha mãe para a igreja, transformando vidas ali. Ela participou do culto, ela amou estar ali. Glória a Deus por isso. E Deus, novamente, Ele foi fiel. Deus é fiel. Abre o teu coração para Jesus. Como Deus me respondeu, Ele vai responder você também. Deus vai te responder também. Abre o teu coração para Ele. Em nome de Jesus. Então fica aqui esse testemunho de fé, esse testemunho da existência magnífica, esplêndida, maravilhosa de Deus, do Senhor Jesus na nossa vida. E tá aqui, gente. Que sirva como exemplo para todos vocês que assistirem esse vídeo. Não perca a fé. Eu não sei o que você está passando na sua vida, não sei. De repente até você que precisa desse milagre, né? Então, busca Deus para a sua vida. Não deixa de crer. Não coloque dúvida no seu coração quanto a Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Em nome do Senhor Jesus, aqui fica esse testemunho para quem precisar. Um forte abraço do fundo do meu coração, com muito amor, muito carinho para todos vocês. Um beijo grande. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Ai, mãe. Isso que é alegria, tô deixando de ver. Isso aí, isso. Viu aí? Agora fala Mazzaropi de novo e ri. Mazzaropi! Apaixonada pelo Mazzaropi. Olha! Ei, gente, que lindo! Vamos lá! Ei. Viu, mãe? Queria dançar?